Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 6, começando no versículo 5, onde está escrito assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Amém. Uma das primeiras coisas que nós pensamos sobre oração é: por que é que Jesus Cristo orava tanto? Jesus Cristo é seguramente o homem que mais orou nesse planeta. Por quê? Sendo ele Deus, por que será que orou tanto? Por que será que Paulo orava tanto, Pedro, João, toda essa turma? Por que será? Que coisa esquisita. E nós não precisamos. Uma das coisas que nós prestamos atenção no texto que acabamos de ver é que Jesus não diz assim, se orares. Ele diz, quando orardes. Isso significa que ele tem certeza que seus discípulos vão orar. E ele diz que quando nós orarmos, precisamos abrir os olhos para sermos sinceros. Afinal de contas, quando falamos oração, o que será que pensamos? Eu tenho conversado com muitas pessoas a sós a respeito de orações, de oração, e eu tenho ouvido muita resposta a respeito de oração. Uma das coisas mais incríveis, quando as pessoas abrem o coração comigo, é dizerem quanto é monótono, quanto é enfadonho orar. E quando eu encontro alguém me dizendo, mas eu gosto de orar, orar é tão bom, eu amo orar, e eu fico pensando, eu devo estar muito distante dessa pessoa. Porque tem horas que para orar é muito difícil. Orar de madrugada eu tenho que andar. E quantas vezes eu chego para orar e digo, eu vou orar o quê? Eu vou dizer o quê? Eu vou fazer o quê? Não tem nada para falar, eu não quero orar, não estou com vontade, e acabou. Mas eu preciso orar. Nós não oramos porque Deus precisa da nossa oração. Nós oramos porque nós precisamos. Afinal de contas, o que é oração? Oração, você pode ter lido muitas definições sobre oração. Mas, na minha opinião, o melhor modo de você encarar a oração é pensar que a oração é a injeção do oxigênio de Deus no seu coração. Quando você vai orar, Jesus Cristo está dizendo para você não usar de repetições. E principalmente, não precisa ficar repetindo e não precisa falar muito. Quantas vezes eu vejo pessoas que vão orar, chego lá, elas dizem, Pai, assim, depois, em nome de Jesus, amém. Pá. E Deus diz, e eu? Não vou falar. Quando nós vamos orar, nós não temos a esperança de que Deus vai falar.
Nós não vamos para lá com essa expectativa. Eu vou falar, mas eu vou esperar para Deus falar comigo. Por quê? Será que o nosso Deus não fala? Será que Ele não está interessado em nós? Olha, Deus que tem boca e não fala é ídolo. O nosso Deus fala. Como você vai orar? Jesus Cristo nos deu uma pista dizendo: quando orares, ou vós orareis assim, Pai. Pai. Isso é algo que às vezes nós não entendemos. Mas a partir de Jesus, Deus é seu Pai. Como é que você se chega para o seu pai? Como é o nome do seu pai? Hein? Dirceu? Você chega para ele e diz assim, ó, seu Dirceu? É assim que você chega para ele? Pai. Pai é pai. Agora tem uma coisa. Você, por acaso, chega para o pastor Diogo e diz para ele, pai, não tem como. Tem uma coisa aqui dentro que impede. Não combina. É mentira. Por quê? Porque o pastor Diogo não é seu pai. Mas do momento em que você se rendeu a Jesus Cristo, tem um espírito aqui dentro que lhe certifica que Deus é seu pai e você chama Deus de pai. Essa é a primeira parte, essa é a chave para a oração. É você olhar para Deus e dizer, o Senhor é meu pai. Eu não presto para nada. Sou um pecador, uma porcaria, mas o Senhor é meu pai. E o culpado disso é o Senhor. Porque o Senhor rasgou seu filho lá na cruz para que eu voltasse para o Senhor. Então, você começa a oração com reconhecimento de que Deus é seu pai. O que aconteceu para que você pudesse chegar para Deus dizendo, pai? Olha, não sei como aqueles discípulos, e eu creio que eu já falei isso várias vezes, viram Jesus fazer tantos e tantos prodígios e milagres. Curava enfermos, ressuscitava mortos, multiplicava pão e peixe, andou sobre o mar, pregava de uma forma tão absolutamente maravilhosa que até as crianças queriam vir para ele. Mas esses discípulos nunca disseram para ele, mestre, me ensina como é que curam um enfermo. Me ensina como é que se ressuscita um morto. Quero aprender. O Senhor é meu mestre. Não. Eles disseram, ensina-nos a orar. Afinal de contas, a oração de Jesus era muito mais contundente do que todos os milagres. Foi a única coisa que os discípulos quiseram. Ensina-nos a orar. Puxa vida. E Jesus Cristo diz, quando orardes, dizei, Pai. Aquilo não foi algo fácil para os discípulos, porque os discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca eles viram um rei, um profeta, um sacerdote, nenhum dos patriarcas, nem Davi, que tinha o coração semelhante a Deus, nem Moisés, que falava com Deus face a face, nem Abraão, que era amigo de Deus. Ninguém chamou a Deus de pai. Jesus Cristo disse, não, quando vocês orarem, vocês digam Pai. Por quê? Ninguém conhece mais a Deus do que o Filho e o Espírito. E se Jesus disse, quando orardes, dizei Pai, é porque assim Deus deseja ser chamado. Por nós, Pai. O que é isso? Pai tem todo um sentido de intimidade. Pai
tem todo um sentido de afetividade, de proteção, de amparo, de disciplina. Pai tem um colo onde você encosta a cabeça e descansa. Pai tem um colo onde você senta. Pai tem um colo onde você descansa. Tem braços que lhe seguram, tem mãos que lhe afagam e que lhe disciplinam. Pai olha dentro dos seus olhos. Pai supre as suas necessidades. Pai está presente quando você precisa. Pai. É assim que você olha para Deus. Ele quer ser Pai. Mas Jesus diz, quando vocês estiverem juntos, vocês digam, Pai nosso. Mas tu entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. O grande problema é que você vai orar e você leva o mafioso, o celular. Aí você está orando, tocou você. Você não está falando com Deus. Porque se você estivesse na presença do Bolsonaro, você tinha desligado o celular. Então você não entendeu, você achou assim, porque Deus é meu Pai, Ele vai aceitando tudo. Não. Jesus Cristo diz, Pai nosso que estás aonde? Nos céus. A diferença é muito grande. Esse tem sido um grande problema. É que nós achamos que Deus é o meu Pai pecador daqui não. Ele está nos céus e o nome dele é santificado. Essa é a grande diferença. É que não existe esta intimidadezinha pecadora que nós temos aqui. Que podemos fazer qualquer coisa porque Deus engole tudo, porque Deus é Pai. Deus é Pai Santo. Quando você lê a oração de Jesus no capítulo 17 de João, você vê ele dizendo Pai Santo. A paternidade de Deus é santa. Mas como você vai fazer para que o seu tempo de oração seja um tempo frutífero e que você deseje ir para o lugar da oração e que você goste de ficar no lugar da oração? A oração tem vários aspectos. Às vezes você vai para pedir. Essa é a petição. Mas quando você vai para pedir para os outros, ou para a pátria, ou para as lideranças, aí já é intercessão, porque você se coloca entre aquelas pessoas e Deus. Mas às vezes existe a meditação da palavra. Eu creio que se você não está sentindo prazer no seu tempo de oração, é porque você não está sabendo meditar. Quando eu orava semana passada para preparar o que eu ia dizer para vocês, porque quando fala de oração, vem tanta coisa, vem tanto texto de Gênesis a Apocalipse, que eu tenho que saber como eu vou peneirar isso tudo para dar em 2 noites, que não são noites, 2 horas. É muita informação, é muita coisa. Então me veio claramente, ensina a meditar na minha palavra. Porque se você aprender a meditar na palavra, você tem prazer na oração. O que é a meditação? A meditação é uma área do seu relacionamento com Deus, é uma das disciplinas bíblicas que liga, que conecta a sua alma à palavra de Deus. Sempre lembre de uma coisa: a palavra de Deus é gerada no coração de Deus. E quando você entra nesse caminho, nessa geração, você fica com prazer na oração. Como que nós meditamos? O caso é o seguinte: você abre a Bíblia
Mas quem abre a palavra para você é o Espírito. Quem abre a palavra para você é o Espírito. Quem nos deu memória foi Deus. Quem nos deu inteligência foi Deus. Quem nos deu a imaginação foi Deus. Então, para você meditar, você vai pegar o texto que está escrito e você vai deixar a sua alma voar dentro. Eu quero pegar um texto curto para nós meditarmos. Eu acho que eu vou aqui, eu creio que eu vou aqui, Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5, tem uma cena boa para meditação. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi para a terra do Gadareno, ou Gadara, ou Gedara. E quando chegou lá, ele libertou aquele gadareno que vivia pelos sepulcros. Só que quando o povo das redondezas veio e viu o homem que antes só andava nu, sujo, horrível, viu o homem tomado banho, sentado, vestido em perfeita saúde física e mental, eles olharam para o homem e viram que tinha acontecido uma maravilha, a libertação. O povo não soube trabalhar com aquela situação, pediram a Jesus que fosse embora, e Jesus foi. É aí que nós vamos pegar. Aqui, a partir do versículo 21, vocês vão ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos meditar aqui todos nós juntos. Eu não vou meditar sozinho para você. É você que vai meditar. Hoje você vai aprender a ficar diante de Deus 1 hora, 2, e não querer levantar de lá. Tá? Essa é a proposta que veio no meu coração. Ensina o meu povo, ensina meus filhos a meditar na minha palavra. Olhe bem o que está escrito a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. Vamos pegar esses 4 versículos. Jesus vem da terra do Gadareno. Tomou o barco. Quando chegou aqui, o que foi que aconteceu quando ele saltou do barco? Pode levantar, pastor, não tem problema, né? Pode falar, não pode? Então pode falar. O que foi que aconteceu quando Jesus saltou do barco? O que está escrito aí? Afluiu para ele uma grande multidão. Em outras palavras, lá veio o povão. O povo vem. Bota a sua mente para passear em Jesus, no momento dele, na palavra de Deus. Forma o quadro. Que horas eram? Você, quando leu isso aqui, você situou 1 hora do dia? Olha, que horas eram? Pode dizer, diga 1 hora. A Bíblia não diz, você pode criar. Você não pode deturpar a palavra de Deus, o contexto, mas você pode saber que se passou em alguma hora do dia. Então, qual foi a hora para você? À tarde? Está todo mundo certo que foi à tarde, que todo mundo concorda? Então, foi depois do almoço.
Depois do almoço, hein? É a primeira vez que eu vou pensar nessa cena depois do almoço. Então, que horas da tarde? Hein? 1h da tarde? Então Jesus já estava de barriga cheia, a multidão também. Agora você formatou um horário. A 1h da tarde, Jesus Cristo salta do barco do outro lado. Solão pegando fogo, né? Tinha algum carro por perto? Não, naquela época não tinha carro, não tinha moto, graças a Deus. Não tinha asfalto, não tinha celular, não tinha fio elétrico passando em cima da cabeça da gente. Vamos vendo como era o chão. Barro. A multidão estava vestida como? Comece a ver. Você tem que botar a sua imaginação para criar. Quem nos deu imaginação não foi o capeta, que o capeta não tem imaginação para dar para ninguém. Foi Deus. Lembra de uma musiquinha que dizia, aqui na Bahia, quando meu menino era pequeno, a imaginação fica dentro da cabeça. Com ela a gente faz o que bem quer. Com ela eu olho para dentro de mim, vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser. Ninguém lembra disso. Eu estou até com... A igreja não é geriátrica, né? Pois a imaginação, bota a sua imaginação para enriquecer o texto. Você já sabe que Jesus saiu do barco, 1h da tarde, solão quente, todo mundo de barriga cheia, o povo vestido como? Começa a botar aquelas roupas daquela época, começa a enfeitar o ambiente na sua mente, cria, você é filha do único Deus Criador. Não deixe esse texto seco. 1h da tarde, estava chovendo. Não, solzinho. Solão. Que lugar era? Beira da praia. Não é? Jesus saltou do barco na beira da praia. Não era um calçadão como o da Barra, mas ali ele saltou. Bem, multidão está afluindo. 1h da tarde, vocês botaram um povo suado. Não havia desodorante. Começa a criar. Porque essa é a realidade. Entra no texto. Agora deixa eu dizer para você. Você vai ter que escolher agora, dentro desse texto, 2 posições. Ou você está no meio desta população, ou você vai ser a fofoqueira da janela. Porque você pode se colocar numa situação em que você está vendo essa cena, ou você pode se colocar numa posição em que você está no meio da multidão, querendo chegar perto de Jesus. É você que escolhe. Se você hoje está como a fofoqueira da janela, na próxima vez que você meditar aqui, você pode estar no meio da multidão. Mas hoje, eu estou lhe convidando, agora, hoje, para ser a fofoqueira da janela. E você está olhando a janela e diz, Joana, o que está acontecendo ali, na beira da praia? Porque tem uma multidão ali. Aconteceu alguma coisa? Será que chegou gente que está dando peixe? O que tem que o povo está fluindo para lá? A Joana vem. E você diz, tinha que ser. Olha lá quem está lá, ó, Nazaré.
Nazareno chegou, o povo vai para perto. Você está olhando da janela, fuxicando o que está acontecendo. Porque eu moro numa avenida no Rio, Avenida Copacabana. Quando eu ouço um barulho, corro na janela, pode ter certeza. Algum motoqueiro já está no chão. Já teve uma batida. A briga está acirrada lá. É só saber o que aconteceu, porque eu ouvi o barulho. Então, a pessoa que vê aquela multidão de longe, ela quer saber o que acontece. E fica, até que viu o Nazareno. Chegou Jesus, a multidão está pronta. Nisso vai acontecer algo novo. Vai entrar agora um personagem inusitado. Quem é? Jairo. Como é que Jairo chega? Olha, a Bíblia diz: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Você sabe lá quem é Jairo? Jairo não chega com aquela desdacha suja, suada. Jairo chega chique, porque ele era um dos principais da sinagoga. Ele era conhecido. Quem está dizendo isso daqui, é Marcos. E quem contou tudo para Marcos escrever foi Pedro. Simão Pedro, o apóstolo. Chega Jairo, todo nos trinques. Roupa bonita, capa, talite e tudo mais, aquele negócio que eles usavam. Chegou Jairo lá. E você está na janela olhando e diz: o que é aquilo? Olha, Joana, olha quem está chegando lá agora no solão. Quem? Jairo, um dos chefes da sinagoga. Jairo chega. Como era a roupa de Jairo? Toda de seda, limpa, cheiroso. Chega lá o Jairão, chefe da sinagoga. Era lugar para Jairo estar? Não, ali era lugar do povão. Você já pensou de estar ali no meio da rua comendo um acarajé? Chega lá o prefeito da cidade. Não pode. Chega Jairo, entra na multidão, mas ele vai direto para Jesus. E a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Você viu o movimento de Jairo? Jairo chega e se ajoelha. Ele se curva aos pés de Jesus. O que é isso? Um chefe da sinagoga fazendo isso em público. Está todo mundo apavorado. A multidão calou. O sol está rachando. O poeirão está comendo. E todo mundo em silêncio para ouvir o que Jairo vai dizer. Porque todo mundo quer ouvir. Porque todo mundo é fofoqueiro mesmo. Todo mundo quer saber o que Jairo tem para dizer. E demais era Jairo. Não era um pobre qualquer. Era Jairo. E Jairo chega ali. E Jesus Cristo olhando para a cara dele. E Jesus Cristo olhando. A Bíblia diz que insistentemente ele suplicou. A Bíblia não está dizendo que ele pediu. A Bíblia não está dizendo que ele convidou. A Bíblia está dizendo que ele suplicou. Quando você suplica, você pede pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Você pede com a sua alma. Ele suplicou. O que foi que ele suplicou? Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Você está ouvindo os soluços de Jairo? Sem olhar para a Bíblia, diga para mim, qual foi a súplica de Jairo?
minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Podemos repetir de novo a súplica de Jairo? Minha filhinha está à morte. Vem, põe sobre ela, para que seja salva e viverá. Você entendeu por que é necessária a meditação? Porque você aprende a memorizar o texto como está escrito. As pessoas dizem para mim: a senhora tem uma memória fantástica. Lógico, eu medito na palavra de Deus. Eu repito. O que é que Jairo está dizendo? Ele se prostra aos pés de Jesus. Ele não era nem um discípulo de Jesus, ele era o chefe da sinagoga. Está lá o homem, você está vendo, Jairo? Consegue ver naquele chão, naquele barro, da beira do mar, esse homem se curva, se prostra, chorando. Jairo está chorando porque ele suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Gente, para esse homem ter chegado a esse ponto, só o amor que se tem por um filho nos leva até esse ponto. Quando Jairo diz isso, a multidão estava em silêncio. Todo mundo pôde ouvir. Você que está na janela ouviu também. Você viu Jairo, está vendo Jairo se sacolejando todo, soluçando, porque o homem quando chora é uma coisa triste, né? Homem chora seco, sem querer chorar. Graças a Deus que o homem é diferente de mulher. Aí, e Jesus ali, e a multidão em silêncio, uns olhavam para o outro dizendo o quê? Eu, hein? Chefe da sinagoga, aos pés do Nazareno. Cala a boca. Vamos ver qual vai ser a resposta do Nazareno. E Jesus, qual foi a atitude de Jesus? Foi com ele. Gente, agora você entrou nessa multidão, 1h da tarde, sol a pino, todo mundo de barriga cheia, suados. Jesus salta do barco, a multidão se espremendo para chegar perto, todo mundo com aquele cheirinho. Abrem espaço, porque está chegando uma personalidade religiosa, chefe da sinagoga, se prostra aos pés de Jesus. Ninguém entendeu nada. Por quê? Ele não era da turma de Jesus, ele era contrário ao ministério de Jesus, como agora está reconhecendo que Jesus é Deus, porque está se prostrando aos pés dele. E Jesus vai. Pensa agora, quer entrar na multidão, vai todo mundo para a casa de Jairo, porque Jesus vai para a casa de Jairo. Os homens de Jairo que vieram com ele estão ali também. Então você pensa agora o espreme para a casa de Jairo. Imagina se aquele povo já tinha ido à casa de Jairo alguma vez. Então agora era a oportunidade. Vamos para a casa do chefe da sinagoga. E lá vem a procissão. E era muita gente. E quando passava na rua, diziam: o que é isso? É Jairo, a gente vai para a casa dele, a filha dele está morrendo, entra para ver também. Então, a procissão vai crescendo. Você está vendo isso? Você tem que ver. Porque se você não enxergar isso tudo, se você não imaginar, ali se torna uma simples leitura para você. Tem gente que diz: estou cansada de saber disso.
E daí? Já está de barriga cheia, deu indigestão, não quero mais ler a Bíblia, porque não tem riqueza de detalhes. Está vindo o processional poeirão, o sol, eita pau, e Jairo com pressa, e Jesus Cristo que andava rápido também. Os caminhos daquela época eram estreitos, não havia passeio, era pelo meio da rua mesmo, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada, era só no buracão, e lá vai, e vão embora andar. Nisso vai entrar uma mulher. E quando a mulher entra em cena, todas as leituras da Bíblia, você está fazendo, se entrar em cena uma mulher, para tudo, porque a coisa vai mudar. Porque a mulher, quando entra em cena, foi assim desde o Éden. Ela muda. Pode experimentar a Bíblia. Vai. Entrou a mulher, para tudo, porque agora ela vai roubar a cena. Vai entrar uma mulher. Olha, eles estão a caminho da casa de Jairo. No versículo 24 diz, Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Quer dizer, Jesus para andar tinha que estar pisando no povo, porque estava todo mundo grudado nele. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então vamos ver agora. Como é que eles estão indo? Ajuda! Você não está vendo? Multidão, Jairo, Jesus, sol quente, todo mundo cheirosinho do suor e do calor, aquela porção de homens. Era a turma que queria ver o que ia acontecer, gente, eram os curiosos. Nisso aparece uma mulher. Como chega essa mulher? Você está na janela. Você está vendo. A Bíblia diz que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Bota isso há quase 2000 anos atrás, uma mulher, se ela estivesse, está lá em Levítico, 7 dias na sua menstruação, era considerada imunda. Essa está há 12 anos. Pense você que reclama de 3, 4 dias. Pensa aí. Não haviam os absorventes higiênicos que temos hoje. Não haviam os cremezinhos que nós temos hoje, da Mary Kay, do Spa do Mar Morto e outros tantos. Ai. O que acontecia naquela época eram os panos de imundície. Também não haviam os produtos amaciantes que tem. Naquele sol, naquele clima do Oriente Médio, 12 anos sangrando, perdendo sangue. Essa mulher empobreceu, essa mulher ficou solitária, porque ninguém podia tocá-la, ela não podia tocar em ninguém, onde ela sentava ninguém podia sentar, ela era imunda. A dor do empobrecimento,
as frustrações, porque cada vez que aparecia um médico, ela ia, um remédio, ela comprava, a Bíblia diz que ela foi piorando e ficando mais pobre. Agora, depois de 12 anos, a mulher está toda ferida, toda assada, desculpe a expressão, mas você tem que botar sua cabeça para funcionar. Você tem que meditar nessa palavra que está escrita, porque senão se torna uma palavra seca, você não consegue ler 3 vezes o mesmo texto. Você acha sem graça, porque você não coloca a sua mente para funcionar. Essa mulher está esquelética, fraca, anêmica, de tanto perder sangue. Como é que essa mulher vem para enfrentar esta multidão, onde Jesus andava rápido e Jairo também, porque para Jairo era uma questão de tempo chegar na casa dele. Como que esta mulher vem? Ela não vem assim, bonita que nem eu. Ela estava fraca, esquelética, anêmica e toda assada. Essa mulher fez um esforço. Essa mulher fez um esforço tão grande, porque ela tinha que varar a multidão, chegar a Jesus. Eu, Edmeia. Não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. A responsabilidade é minha do que eu penso. Conhecendo o meu Senhor Jesus do jeito que eu sei, quando ele viu que a mulher estava vindo, ele que estava indo, ele deu uma freadinha e foi mais devagar. Para a mulher alcançá-lo, eu que penso. Do tanto que eu acho Jesus Cristo, sim, tão sensível, eu tenho certeza que ele deu uma freadinha para facilitar a mulher chegar nele. E lá vem a mulher, coitada, toda, parecia um Homem-Aranha. E quando ela chegou perto, que ela viu que dava, ela esticou a mão e quando a ponta do dela tocou na veste dele, a Bíblia diz que ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Uma pessoa que sangra 12 anos sabe quando para de sangrar. Ela parou e deixou a multidão ir embora. Ela fechou os olhos e pensou, até que enfim. E você está lá na janela pensando, quem é aquela mulher? A mulher toda coberta, o que é que ela está fazendo no meio daquela multidão? Por que essa mulher varou tanto para chegar perto do Nazareno? O que é que essa mulher está fazendo ali no meio da multidão? E você está vendo a mulher abrindo espaço para entrar, você diz o que é que ela quer no meio de tanto homem, e você está na janela olhando. Só que quando ela parou, Jesus parou, você diz, Nazareno parou. E agora a filha de Jairo? Como é que fica? E quando Jesus para, ele diz, quem me tocou nas vestes? O povo diz, está vendo que todo mundo lhe cumpriu, me pergunta quem me tocou. Mas Jesus não tinha perguntado quem me tocou, ele disse quem me tocou nas vestes. Porque ele sabia da intenção da mulher. Quando ele disse isso, a mulher sabia que era com ela. Aí a Bíblia diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela tinha sucedido, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Agora pensa na cena. Jairo agoniado. Jesus Cristo abre espaço com a cara mais linda do mundo. Solão, agora já é 1h30 da tarde. Solão do Oriente Médio, 1h30 da tarde, todo mundo cheirosinho. Para a mulher dar o testemunho dela de 12 anos de sangramento. Pensa,
Dá microfone na mão de uma mulher e vê quanto ela vai demorar para contar a vida dela. Ela vai embora. Aquela mulher chorava. Aquela mulher babava. Aquela mulher suava o nariz. Aquela mulher gemia. Porque ela tinha que impressionar Jesus. Porque ela tinha tocado nele, ela não podia tocar em ninguém. Porque se ela tocasse em alguém, ficava imundo. A mulher falou. E Jairo não aguentava mais. Jairo disse, pronto, capaz de minha filha morrer, a culpa é desta mulher. Daqui a pouco, e Jesus lá, aquela cara boa que só. Quando a mulher está terminando o testemunho e você está olhando, e o povo gostando, porque o povo que gosta de testemunho é o povo de Deus. Eles gostam de ouvir a vida dos outros. Jesus Cristo disse, filha, vai-te em paz. Tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Aí você ouve o quê? Um grito. Você não ouviu um grito? Então você não está na multidão. Você também não está na janela. Você está ouvindo eu falar. Você está me ouvindo falar, você não está fazendo nada. Você está me traindo. Eu convidei você para meditar comigo nesse texto. E você passou a ser ouvinte, você é participante, você é atuante. Quando Jesus despede a mulher, que foi que você ouviu? Grito de quem? De Jairo. Por quê? Recebeu a notícia da morte da filha. Aqui, ó. Olha aqui o que está escrito. Está escrito... Pronto, não sei mais. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Você ouviu a palavra de Deus diz em Jó, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Tudo que esse chefe da sinagoga não queria ouvir é que sua filha tinha morrido. Chegou a notícia. Por quê? Porque Jesus não chegou na casa dele. Porque a mulher atravessou no caminho. A mulher atrapalhou. E Jesus não devia ter dado atenção para ela, mas deu. O tempo que Jesus parou com a mulher era o tempo para chegar na casa de Jairo e curar a filha dele. Porque Jairo não sabia que era só Jesus dizer uma palavra aqui e a sua filha seria curada lá. Ele não conhecia. Então, agora, eu vou fazer algumas perguntas para você. Quando Jesus chegou, desembarcou do outro lado, você estabeleceu que era 1h30 da tarde. 1h da tarde. O que foi que aconteceu? Ele ficou sozinho. Quem veio para ficar em volta dele? A multidão. Quem apareceu lá depois no meio da multidão? Quem era Jairo? O que foi que Jairo fez? Ele foi lá para prender Jesus? O que foi que ele fez? Se prostrou aos pés de Jesus e disse o quê? Minha filhinha está à morte. Vem e põe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. O que foi que Jesus fez? Foi com ele. O que foi que aconteceu antes de Jesus chegar na casa de Jairo? Uma mulher que sofria de hemorragia há quantos anos? 12 anos. O que foi que ela fez? Tocou na veste de Jesus. O que foi que aconteceu? Ficou curada.
que foi que Jesus Cristo fez? Abriu espaço para a mulher dar o testemunho dela. Enquanto a mulher dava testemunho dela, da vida dela, o que aconteceu? A filha de Jairo, morreu. E aqui, agora, o que foi que Jesus faz? Vai à casa de Jairo para ressuscitar a filha dele. Eu quero dar para vocês esse exemplo. Se você senta com a Bíblia, você lê esse texto ou qualquer outro texto, e você começa a pensar, que horas aconteceu isso? Porque a Bíblia não diz. Como é que estava essa multidão? Será que dia era da semana? Como Jesus estava vestido? Como era o sorriso dele? O que aconteceu? O que ele disse? Qual o tom de voz dele? Você começa a dar cor no texto. Você começa a trazer vida, porque isso tudo aconteceu com movimentos. Então, isso aqui passa a ter significado para você. Não é uma leitura matemática. Depois que você leu isso aqui, você meditou, você absorveu, agora você vai orar. E você vai ter tanta coisa para dizer para Jesus a respeito desse texto. Você vai ter tanto para conversar com ele. Você vai ter tanto como abrir o coração. Por quê? Porque você vai falar de alguma coisa que aconteceu com ele. Você vai falar alguma coisa que lhe chamou atenção. Senhor, que coisa interessante, que aquele homem era chefe da sinagoga, o Jairo, mas ele achava que o Senhor tinha que ir na casa dele para curar a filha dele. Ele não sabia que o Senhor podia curar aqui. Ele podia ter dito, mestre, minha filha está doente até a morte. Dá uma ordem aqui para ela ser curada lá. Era muito mais fácil, não é? Quantas vezes nós também não reconhecemos o teu poder? Eu estou aqui preocupada com isso que vai acontecer. Eu quero lhe pedir para o Senhor dar uma ordem sobre isso. Eu não quero agir como Jairo agiu daquela vez. Porque Jairo não tinha Espírito Santo. Jairo não era filho de Deus. E no Senhor, eu sou filho de Deus. Senhor Jesus, olha para a minha cara. Vê a minha aflição. Eu posso até não estar chorando como Jairo, mas o Senhor conhece o meu coração. Você começa a abrir o coração, falar com Ele. O Senhor lembra daquela mulher tão aflita que entrou? Coitada, sozinha, empobrecida. Começa a descrever a moça, suada, toda ferida, Senhor Jesus. Toda ferida. Não tinha absorventes que prestasse. Ela tinha perdido tudo. Ah, Senhor, como a gente se sente assim? Começa a chorar. Começa a dizer. Começa a abrir o coração dentro do texto. Isso se chama orar a palavra. Você chega diante de Deus com a palavra dele. Esta palavra que é gerada no coração de Deus, você chega com ela. E você conversa com Jesus Cristo sobre um fato que aconteceu há 2000 anos, há 3000 anos, no tempo do profeta Isaías. Você conversa com ele, você abre o coração. Quantas vezes você sente saudade de um amigo para você abrir o coração? Com Jesus você pode abrir o coração
Ele diz: entra no teu quarto, cria espaço nessa tua agenda horrorosa e ora ao teu Pai em secreto. Sabe o que é orar? É derramar a alma, é abrir o coração, é falar da sua sinceridade. Não venha para Deus, acabamos de ver aqui no nosso texto de hoje, e orando, não useis de vãs repetições. Semana passada, eu estava em São Paulo, aconselhando uma mulher que está no Espírito Santo. E ela me disse assim: eu tenho vontade de orar, mas eu não sei orar direito. Lá vou eu fazer um congresso de oração com ela pelo telefone, 11 horas da noite. Porque a mulher queria orar, mas não sabia orar bonito. Eu disse: você acha mesmo que Deus está interessado em palavra bonita? Você acha que Deus está interessado nisso? Você acha que Deus é homem? Orar é derramar o coração, é falar da sua alma para Deus, é dizer a sinceridade do que você está sentindo. Quando você encontra um amigo para você desabafar, você diz o que você está sentindo. E por que para Deus você tem que mentir? Como se Deus fosse bobo. Você tem que saber, Jesus Cristo disse que Ele é Pai. Como é que você fala com seu Pai? Como você fala com seu Pai? É dessa forma que Ele quer que você fale com Ele. Mas Deus é Deus, eu sei. Quando Jesus Cristo falou para você chamar a Deus de Pai, Ele sabe que seu Pai é Deus. É para você abrir a sua alma com sinceridade, comentar com Ele as coisas que você quer que sejam comentadas. Eu me lembro de uma vez que eu estava na favela. E eu vi um senhor passar. Aquilo me incomodou, porque ele passou capengando. E na hora que ele deu 2 passos, eu vi sangue descendo. E eu disse assim: Senhor Jesus, eu te peço pelo teu amor por este homem, que neste momento o Senhor estenda a sua mão. O Senhor toque nessa chaga que está na vida dele. E que o Senhor traga esse homem de volta para casa. Porque atrás dele iam alguns que estavam armados. E eu sabia que ele ia sendo levado do precipício. Eu disse: eu lhe peço agora de todo o meu coração. Eu não posso fazer nada, porque eu tenho medo. Eu tenho medo que aconteça a mesma coisa comigo. O Senhor está vendo que eu estou tremendo. Eu estou lhe pedindo que o Senhor, pelo amor que o Senhor tem por mim, o Senhor estenda a sua mão, faça alguma coisa. Quando eles acabaram de descer, que subiram, chegou a polícia. Nenhum daqueles que estavam armados ficou vivo. E o homem ficou. Uma oração do meu coração. Este homem nunca soube que ali eu intercedi pela vida dele. Nunca soube. Não precisava. Mas Deus levanta pessoas aqui na hora e Ele move o seu coração. Você já percebeu que às vezes o seu coração se move por coisas que você acha tão banais? Você já percebeu? Você diz: que bobagem isso. Não é bobagem. O mundo espiritual é muito mais rico do que você imagina. A primeira versão da oração é a comunhão.
você fala melhor com uma pessoa, você abre melhor o seu coração quando você tem intimidade com aquela pessoa. Quando você tem intimidade, você abre mais o coração. Eu, se tiver que conversar com uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu não vou abrir meu coração. Eu não vou contar as minhas dificuldades. Por quê? Porque eu não tenho intimidade. Mas se eu tenho, eu derramo a alma. Então, é preciso que nós venhamos a desenvolver com o nosso Pai uma comunhão, uma intimidade. E como é que nós crescemos nessa intimidade? Falando com Ele, conversando com Ele. Deus é Espírito. Mas aí é que entra a fé. Eu tenho que saber que Deus, quando Jesus Cristo me disse, quando orardes, Ele estava falando que eu ia orar a Deus que é Espírito e eu não ia ver o rosto dEle. Mas Ele espera a si mesmo que eu ore. Então eu tenho que crer que Deus está me ouvindo. E eu tenho que aprender a abrir o meu coração com esse Deus. Mas isso você começa de pouco a pouco. Quando o seu filhinho nasceu, ele não lhe conhecia. Qualquer pessoa que você dissesse que era pai dele, ele ia aprender que era pai dele. Porque não lhe conhecia. Mas hoje, manda ele chamar outro de pai, que ele diz, não, não é meu pai. Por quê? Porque ele cresceu, ele desenvolveu, ele tem agora um relacionamento. A mesma coisa você não sabe como chegar a seu pai, mas é preciso que você comece. Senta. Eu lhe digo, Pai, não vá dizer assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Que isso? Que coisa triste. É pecado? Não. Mas não resolve nada. Você diga, Pai. Jesus Cristo disse para eu chamar o Senhor de Pai, e eu sei que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor ouve tudo. Seja sincero. Pai. Agora, é tão difícil falar com gente que não responde. Aqui na terra, quando a gente fala com alguém que responde. O Senhor fica em silêncio. Já sei. Eu vou continuar chamando o Senhor. Como é que o Senhor responde? Olha, quando Deus chamou Abraão na Caldeia, Ele disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse qual era a terra. Ora, Abraão deixa tudo que vê, tudo que tem, vai para uma terra que ele não sabe onde é, como é. Mas Deus disse que vai mostrar. O que foi que aconteceu com Abraão? Ele tinha que ficar ligado em Deus, para Deus mostrar a terra, não é? Primeiro dia, sai, eu posso imaginar as reclamações de Sarai. Que isso? Deixou aquela porção de empregadas, porque ele era o príncipe semita. A casa, tudo de bom ali no sul do Iraque, e agora está no deserto de Abadã, e haja tempestade de pó, porque aquele deserto não é nem areia, é pó. Por quê? Porque o marido disse que Deus falou com ele. Você já pensou o pobre da Sara e o pobre do Abraão? E quando Abraão ia dormir de noite, dizia assim, Senhor, não sei onde é a terra, mas agora vou dormir. No outro dia de manhã, Senhor, acordei e agora vou andar. Quantos anos? Porque eu morava ali no sul do Iraque, na terra de Abraão. Tomava um avião, 1h10, chegava em Bagdá, depois outro avião, 1h20, estava no Cairo. Abraão saiu, cruzando o deserto de Abadã,
armando e desarmando tenda. Todo dia de manhã, Senhor, acordei. De noite, Senhor, vou dormir. E cadê os que Deus falava alguma coisa? Nunca falou. Mas Abraão desenvolveu uma consciência auditiva voltada para uma voz que iria falar com ele. Ele creu que Deus ia dizer onde era a terra. Um dia, depois de muito tempo, ele chegou nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, no pior lugar do mundo. E Deus disse para ele, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Até que enfim. Por que Deus não falou antes? Porque não era da conta, não era a hora. Não adiantava nada falar. Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele chegou na terra, Deus mostrou, esta é a terra que sob juramento eu dou a ti a tua descendência para sempre. Pronto. Abraão tinha durante esse tempo todo preparado o ouvido para ouvir a voz de Deus. Deus fala, fala. Nós estávamos agora em agosto em Israel e na hora que eu estava pregando, eu disse, vocês sabem qual foi a primeira palavra que Deus falou para o povo de Israel quando saiu do Egito? E o guia disse, ouve. Eu disse, ouve. Ouve, ó Israel. Sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele chorou. Ele disse que nunca viu um estrangeiro dizer isso. Mas está escrito. Está escrito na Bíblia. Ouve, Deus quer ser ouvido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo, elas me seguem. Mas Deus não fala como nós falamos, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Na maioria das vezes, vem aquela impressão de uma hora para outra, um conhecimento, uma certeza de alguma coisa. Parece que você sabia daquilo a vida toda, mas nunca tinha visto. E nunca tinha prestado atenção. Deus falou. Deus, porque falar para nós é abrir a boca e comunicar. Não tem comunicação verbal, comunicação não verbal. Comunicação não verbal é comunicação. Mas muitas vezes, Deus fala e você não ouve a voz. Mas Ele falou. A Bíblia diz no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia discursa, outro dia uma noite revela conhecimento, outra noite deles não se ouve nenhum som. No entanto, as suas palavras se fazem ouvir até os confins da terra, sem abrir a boca, sem gritar, mas eles falam. Assim é Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer que você fique ali. Ele quer que você fique. Quantas vezes seu filho vem no seu colo, menino, sai daí. Pai, eu só quero ficar aqui com o senhor sentado aos seus pés. Você vai chutar seu filho? Não. Ele segura na sua perna e fica. Outro dia eu estava numa igreja e o pastor estava pregando sobre dízimo. A filhinha dele foi lá, sentou, abraçou as pernas dele e ficou lá. E o pobre do homem não podia se mexer. E ela estava lá, grudada na perna dele. E de vez em quando ele passava a mão na cabeça dela. Por quê? Cadê que ele chutou? Será que Deus é pior do que aquele pai? Ele disse, se vós que sois maus, seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Então por que você não ousa? Porque você não se atreve a falar com ele. Você crê que ele é seu pai? Você crê que ele ouve? Você crê que ele está interessado na sua voz? Fale com ele. Fale com ele. Fale.
de alguma coisa que está no seu coração. Diga para ele: Senhor, olha o dia aí. Eu sei que foi o Senhor que fez esse dia, mas está feio. Eu não gosto quando está chovendo. Chuva é muito bom no campo, mas na cidade, Senhor, essa cidade assim, ó, do jeito que está, Senhor, abençoa-nos, abençoa a cidade com bons governantes, que olhe para essa buraqueira e se sintam envergonhados. Senhor, é tão ruim andar na lama. Mas Deus está interessado nisso, está interessado em ouvir a sua voz, direcionada para Ele. Coisas pequenas. Não fique repetindo, parece que Deus é surdo. Ainda tem gente que diz assim: não, eu pedi de um jeito, Deus não deu, eu vou do outro. Parece que ele pode botar Deus numa armadilha. Primeira coisa, comunhão com Deus. Deus quer a sua presença. Deus quer que você esteja interessado nele. Deus quer que você gaste tempo aprendendo dele. Quanto tempo você precisa para fazer uma meditação na palavra? Por exemplo, se você pega uma escritura, como a escritura de Zaqueu, pega a escritura de Zaqueu e medita. Você já pensou quem era Zaqueu? Você sabe, Zaqueu subiu no sicômoro, quando estava lá em cima, Jesus Cristo para ele disse: Zaqueu, desce depressa, que a mim me convém jantar, ficar na tua casa. Isso aí, ó, você está cansado de ouvir, você está cansado de ler, você ouve desde que é pequeno, você já fez, foi coisa. Eu me lembro que uma vez eu preguei sobre Zaqueu para as minhas crianças na favela, mas eu estava tão cansada, querendo me ver livre deles, eu distribuí cartolina e disse: agora vocês vão para o grupo de desenhar o jantar na casa de Zaqueu, para ver se eu descansava um pouco, porque criança cansa, e eu estava, daqui a pouco vem uma turma, eles estavam achando lindo o desenho deles. Eu olhei o desenho dele, tinha uma porção de gente em volta da mesa. Jesus é o que tinha o cabelo maior, que a barba maior. No meio, tinha um negócio assim, parecendo uma bandeja, e tinha um homem com um remo em cima da mesa, um homenzinho desse tamanho, com um remo, era uma colher. Eu disse: o que é isso? É Zaqueu botando feijão no prato de Jesus. Eu tinha exagerado. Eu botei Zaqueu tão pequeno que ele tinha que ficar em cima da mesa. Ele era tão pequeno que a colher era maior do que ele. Então, você viu o que é imaginação? No mesmo texto. Outro dia eu encontrei esse menino no metrô, ele trabalha no metrô. Eu disse para ele: ei, Zaqueu. Ele riu. Porque todo mundo lembra daquela turma, lembra disso, hoje estão casados, têm pastores e tudo mais. Porque o que você recebe no texto, eles aprenderam que Zaqueu era de pequena estatura e que Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. Eles entenderam que Zaqueu teve o privilégio de servir a Jesus. Eu não falei da barba de Jesus, do cabelo de Jesus, Jesus sentado na cabeceira, nada disso. Uma imaginação deles. Você pega Zaqueu. Zaqueu era um homem importantíssimo, riquíssimo, cobrador de impostos, mas ninguém gostava dele. Porque ninguém gosta de pagar imposto, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, o cobrador de imposto é uma pessoa solitária. Mas havia um clamor no coração de Zaqueu. Isso eu gosto. Ele era louco para chegar perto de Jesus, mas não se sentia digno. E ele queria, porque queria chegar perto.
Lá um dia, que horas? Queria hora. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Preste atenção a isso. Um trecho pequeno, você fica aí parado 1 hora, porque você vê o poeirão. Quem já foi a Israel, conhece Jericó, você pode imaginar como era Jericó daquela época, o poeirão, porque Jericó já é saindo dali da Galileia, aí indo para o Mar Morto, calor. Esse homem era rico, mas era baixinho. E queria ver Jesus, e a multidão apertava. E ele, com todas aquelas capas e todos aqueles apetrechos que eles usavam naquela época, ele, um homem respeitado, e todo mundo tinha medo de Zaqueu. Ele viu que Jesus estava vindo, ele disse: é hoje. Ele era um homem inteligente, é hoje. Hoje eu vou ver esse Nazareno de pé. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Inteligente, eu disse: vou subir num pé de sicômoro. Sicômoro, ele tem as folhas assim mais para cima, copa fechada. Correu na frente de todo mundo, imaginou ele vai passar por lá. Subiu, ficou lá em cima, quietinho. Aqui ninguém me viu, ninguém sabe que eu estou. Ele vai passar aqui embaixo, obrigatoriamente. E eu vou ver de perto. Ele não vai me ver. Mas você, a fofoqueira da janela, você está olhando tudo. Gente, olha, não acredito. Zaqueu, subindo no pé de sicômoro. Gente, vem cá ver uma coisa, corre. Olha ali, ó, o que Zaqueu está fazendo, meu Deus. Zaqueu subindo num pé de sicômoro. Parece menino. Parece pivete. O que ele vai fazer lá em cima? E lá vem a multidão. É o Nazareno. Só que no meio dessa multidão do Nazareno, Jesus Cristo sabia que Zaqueu estava lá. Enquanto Zaqueu ficava lá em cima, olhe bem, ninguém sabe que eu estou aqui, Jesus preparava uma para Zaqueu. Eu vejo Jesus Cristo vir andando com a multidão e rindo, imaginando a cara de Zaqueu. Quando chegou lá perto, Jesus segurou o passo, falou com o povo, e o sorriso aqui, porque Jesus Cristo é terrível. E quando chegou debaixo da árvore, ele deu uma paradinha para tomar uma fresquinha, e Zaqueu quieto. Zaqueu, desce depressa. Olha o susto. Eu até hoje não sei como é que Zaqueu não caiu. Cheio de pano. Como é que Jesus disse? Desce depressa. Olha aí o advérbio. Olha aqui no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Como foi que esse homem desceu dali, gente? Você que está na janela olhando a fofoca, você que está ali, a multidão, todo mundo, ninguém entendia nada, porque ninguém, a não ser você que está na janela, ninguém viu Zaqueu subir. Lá vem o pobre do Zaqueu e puxa pano daqui, puxa a capa dali, e vem com as perninhas desse tamanho, até que chegou no chão. Jesus Cristo, me convém ficar na tua casa. Lá vai Zaqueu que nem um corisco para a casa dele. Se você pega esse trecho da palavra de Deus, você entra nessa palavra, você vai ver quanta riqueza você pode tirar desse texto. Primeira coisa que você vai observar: ninguém gostava de Zaqueu,
Zaqueu não se sentia digno de Jesus, mas tinha desejo de conhecer Jesus. Senhor, eu também tenho tanto desejo de te conhecer mais. Como eu quero te conhecer melhor. Mas eu não queria estar em cima de um pé de sicômoro. Eu não precisei de estratégia nenhuma. Em vez de eu procurar para o Senhor veio me procurar. O Senhor deixou os céus. O Senhor deixou a sua glória para vir até a mim. E você começa a falar para Ele do que aconteceu aqui. Isso é oração. Você pega o texto dele e comenta com ele. Você, por acaso, já saiu para almoçar com alguém? E depois você encontra essa pessoa, depois de uns 2 meses, e você comenta com ela o que se passou naquele almoço, o que vocês comeram, se era gostoso, se não era, quem pagou, quem não pagou. É como você pegar um texto do que se passou 2000 anos com Jesus e voltar para comentar com ele, como se você tivesse estado lá com ele há 2000 anos, mas ele estava lá. O texto está vivo porque essa palavra é eterna e o Espírito traz e vivifica essa palavra em você. Esse é o princípio da comunhão na oração. Até agora você não entrou na petição nem na intercessão, porque nós vamos fazer amanhã. Mas a comunhão, existe algo comum entre você e Jesus. Por quê? Porque o Espírito vivifica esta letra e você cria o ambiente dela no seu coração. Primeira coisa, você tem que aprender a comentar a vida de Jesus com ele. Isso vai trazer a comunhão para que você comece a interceder. Amém? Quando ele fala, vamos de novo para o nosso texto. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Não. Ele diz, quando você orar, não é para usar de hipocrisia. Senhor, me perdoa, porque você não está arrependido de nada que está pedindo perdão. Crente agora pegou uma mania. Fulano, se eu fiz alguma coisa contra você, vai me perdoando por aí. Se você nem sabe o que fez quando está pedindo perdão. Nem sabe o que fez, está pedindo perdão. Isso está errado. Para que haja perdão tem que ter arrependimento. Para ter arrependimento tem que ter consciência de pecado. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar para que todo mundo pense que eles são santos. Não. É preciso que você comece com uma consciência. Pai, o Senhor é meu Pai. Eu posso abrir o coração com o Senhor, porque Pai não condena, Pai disciplina. Então, a comunhão é estabelecida pela proximidade que tem. Deus é seu Pai, você pode abrir o coração com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.